continua sendo na vida dele, Pai. Então somente usa a boca dele como instrumento nessa noite, em tuas mãos. É o que te peço e te agradeço, que a igreja diz. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. A graça e a paz de Cristo. Eu estou com a minha circulação doendo aí. Se você me ver segurar um pouquinho aqui na banca aqui, é porque as pernas não estão aguentando, viu? Amém? Amém. Vamos orar primeiro para se abrir a Bíblia. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso e Santo, está aqui o dízimo, a oferta do teu povo, o dinheiro santo que é colocado no teu altar, Pai, para a manutenção da tua casa. Senhor, como sempre tenho falado em minhas orações, recebe primeiro o dizimista, o ofertante, em seguida seu dízimo e sua oferta. Dá a semente para aquele que semeia, pão para aquele que come, multiplica a semente de teus filhos, abre a janela dos céus e derrama as tuas bênçãos sem medida sobre a vida do teu povo. Pai, te peço e dou graças, Pai, porque sei que tu és o Deus que abre as portas, e a tua palavra diz que pela nossa fidelidade o Senhor repreende todo espírito contrário, migrador, falcador, destruidor, devorador do teu santo nome. Te peço e já te dou graça no teu nome, Jesus. Amém. E graças a Deus. Pai, também está aqui a tua palavra. Usa-nos segundo a tua vontade. Amém. Abra sua Bíblia. Ontem o presbiterano aí estava ministrando e uma hora que ele estava ministrando, ele falou no texto que eu estava estudando para pregar hoje. Livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Ele disse: Deus, tu és fiel mesmo. Foi a palavra que eu falei para que o nome do Senhor seja glorificado. 12, verso de número 7. Amém? Deixa eu estar só melhorando esse som para aqui. Luiz, corre aqui. Está funcionando aí? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E 2, som, 2, e glória a Deus, som, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Senhor Deus, essa é a tua palavra. Que o Senhor nos use conforme a tua vontade. Amém. E graças a Deus. Podem sentar. Amados, antes de trazer a mensagem, eu já tinha falado outrora, já até com o pastor. Irmãos, a gente precisa da festividade para a igreja. São 10 anos, 10 anos, 17, 9 anos, né? 9 anos. Ela é no próximo mês de julho. E eu quero contar com o apoio de todos e também o apoio que eu puder dar lá da sede, vamos dar também, para que a gente coloque a placa e a gente faça a pintura que é necessário para a igreja. A placa da última vez que eu fiz a São Caetano foi R$800. Pastor, eu quero assumir, quero fazer, quero doar, amém. Me invite no cartão até 18, você já umas plantas. E as tintas, eu acho, eu estou por fora de tinta, para você ter ideia de tinta mais ou menos. Eu acho, na minha visão, se for mais, se sobrar, fica para a igreja, está tudo certo. Eu acho que a gente vai gastar uns R$2.000 entre tinta e o letreiro, ou 1.500, acho que é nessa faixa, entre 1.500 a R$2.000. Eu não estou baseado com tinta, mas pastor, por quê? Porque eu quero pintar com uma tinta que a chuva não deixe mofada aí fora, e essas tintas são caras. Então, primeiro nós ora, e depois a gente se envolve todo mundo com a obra, para ver a casa do Senhor bonita, para que as coisas de Deus, elas aconteçam. Pastor, eu não tenho muita coisa não, a gente vai que nem formiguinha lá na sede. A gente também não tinha não, mas o valor do piso chegou e a gente fez e o nome do Senhor foi glorificado. Amém, amados? Irmãos, o apóstolo Paulo, dentre os apóstolos de Cristo, não desmerecendo os outros,
é um dos apóstolos que eu mais me inspiro. E não é em vão que Paulo tenha escrito 13 cartas. Não é em vão que você olhe para toda a Bíblia, né? A graça Pai da vida, Deus abençoe. Que você olhe para toda a Bíblia no Novo Testamento e você veja as cartas de Paulo como uma riqueza de detalhes que muitas das vezes nos deixa impressionados. Esse jovem que outrora se chamava Saulo de Tarso, ele não era somente um aluno. A Bíblia diz que ele era o melhor aluno existente em Jerusalém, segundo historiadores. Nas 48 sinagogas que tinham por toda Jerusalém, Paulo era o primeiro que se destacava. A Bíblia faz questão de falar que Paulo, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, um doutor da lei, um homem que conhecia os mandamentos do Senhor. Também saudando os irmãos que estão através do YouTube, Deus abençoe. E o que é que acontece? Esse jovem, ele tinha tanta convicção de sua fé, que por um período de sua vida ele foi capaz de perseguir, maltratar, prender e muitas das vezes testemunhar a morte de muitos crentes. Se não matou de forma direta, mas de maneira indireta, ele participou do derramamento de sangue de muito cristão. Mas a Bíblia vai dizer que esse Saulo de Tarso, um dia ele tem um encontro pessoal com Cristo. Esse jovem que saiu de Jerusalém com cartas na mão, autorizado pelo Sinédrio e pelas autoridades da época a prender, a maltratar, ele tinha todo um respaldo, mas ele não contava que os crentes têm dono, que Jesus, o dono da igreja, ele vê o que acontece com cada um de seus pequeninos. Acredito eu que naquele período da igreja, a igreja orava constantemente pedindo a Deus que os livrasse do mal, porque até então Tiago já tinha sido morto, Pedro preso. Eles queriam perseguir Pedro novamente para maltratar, matar. Pedro já tinha passado por situações, a igreja estava dispersa. E aonde quer que os cristãos iam, quando ouviam falar no nome Saulo de Tarso, entendo eu que eles já ficavam atemorizados, tremendo. Esse homem causou no coração de muitas pessoas pavor, receio. E eu começo essa mensagem porque o capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo vai dizer o seguinte, lá no verso 1, em verdade que não convém gloriar-me. Olha só, irmão, para só para ver o contraste, porque esse homem, ele era o melhor aluno. Se fosse nos nossos dias, ele poderia ser considerado como o cara, porque o que ele fazia com excelência dentro da sua fé. E ele começa dizendo, olha, em verdade que não me convém me gloriar. Eu não vou aqui me gloriar, mas eu quero dizer para vocês que eu vou falar um pouco das visões e das revelações que eu tive de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra visão, escute bem, a palavra visão, ela significa uma experiência sobrenatural com aquilo que foi mostrado. Glória a Deus. Paulo está dizendo, eu tenho experiência sobrenatural com Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele me deu visões que não deu para qualquer um, eu tenho essa experiência. Glória a Deus. E quando você vai meditar sobre a palavra revelação, a palavra revelação significa verdade divina desvendada. Então Paulo está dizendo, eu conheci a verdade do céu. Aleluia. Foi desvendado para mim mistérios que para outros não teve. E eu vivi essa experiência. Paulo está dizendo, eu não só conheci o que tem lá do outro lado, como eu vivi. Eu experimentei. Então eu vou falar para vocês visões e revelações que tive da parte de Deus. Só que quando nós começamos a meditar, a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é cobrado.
Só que quando a gente traz essa palavra para a prática, não é todo mundo que suporta passar pelas provações, pelas rejeições e continuar firme. Hoje nós vivemos um evangelho que muitos crentes não querem botar o pé na água, quanto mais passar pelas águas. Vivemos um evangelho que quando o Senhor pega para levar para o deserto, o crente já está dizendo: Deus não me mata não, e Deus não quer matar, Deus quer que você tenha visão, revelação da parte de Deus. Então Paulo está dizendo: olha, deixa eu falar um pouco com essa igreja de Coríntios, que uma hora ela está cheia da fé, outra hora está triste pelos cantos, como se Deus tivesse abandonado a todos. Uma hora está dizendo que Deus é bom, outra hora está dizendo que Deus está cego, porque não está vendo a dor nem a aflição. Essa igreja de Corinto, que uma hora diz que ama a Cristo e outra hora as atitudes mostram que nunca amou. Deixa eu falar para vocês um pouco, igreja de Corinto. E Paulo começa a dizer: olha, primeiro eu quero dizer, Paulo vai falar, que eu não vou exercer o meu chamado dirigido por homem. E hoje nós vivemos um tempo assim, que as pessoas querem dirigir a igreja ou exercer o chamado baseado no homem e não baseado no que Deus mostra. Aleluia. A gente vê hoje muitos dizendo: olha, para encher a igreja. Eu cheguei e comecei como pastor, ele disse que era ele que enchia a igreja. Quanta pretensão! Porque eu acredito que ninguém vem para a igreja por causa da vida do homem, a gente vem por causa de Deus. Agora Deus dá graça ao homem, e aquele homem, aquela mulher, aquele servo obediente, a graça de Deus na vida daquela pessoa atrai. Mas a Bíblia é clara: Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio da parte de Deus. Mas hoje a gente vê isso, os homens dizendo assim: não, é do meu jeito, tem que ser da minha forma, tem que ser da minha maneira. Eu vim para casa, estava me arrumando para vir para a igreja, daqui a pouco meu celular toca e alguém disse assim: pastor, porque na casa de fulano está tendo problemas espirituais e se ungir lá a casa? Eu digo: você pode ir lá ungir, você pode fazer o que quiser, mas não adianta eu ungir hoje e sujar a casa amanhã. Porque se eu não boto a casa em ordem, os demônios vão ter acesso. E eu disse para a pessoa: o certo é consertar a vida. O óleo da unção não é para fazer uma barreira. Olha, vou ungir aqui, daqui o demônio não passa. Não. O óleo da unção, muito pelo contrário, é para ungir quem está enfermo, consagrar. Mas as pessoas, elas estão tão longe de Cristo que elas querem a proteção, mas não querem viver segundo a regra. Aleluia. Olha, eu quero que Jesus tome conta do meu casamento, eu quero que Jesus faça na minha vida, mas eu não quero seguir. Ontem o presbítero Anelio pregou lá no São Caetano e ele fez uma pergunta para uma moça, dizendo: você ama Jesus? Você ama a Deus? Ela se ama. E ele disse: quem ama não quer estar longe, quer estar perto. Aquela moça, no domingo, eu estava lá no domingo no São Caetano. Aquela moça, ela chegou no final do culto, pediu oração, tinha questão de demônio sobre a vida dela. Minha filha aceita Cristo. O seu esposo preso, aceita Jesus. Não, amanhã eu vou. Amanhã eu chego lá, amanhã eu venho. E foi feito o convite em alto e bom som. Foi feito o apelo. Mas ela simplesmente disse: eu não quero esse Jesus para servi-lo, para deixar o mundo. Não, eu quero que Jesus tire meu marido da prisão, para que eu e ele volte a servir o mundo. É assim que as pessoas estão tratando Cristo. E Paulo, ele vai dizer que ele exerce ou exerceu o seu chamado dirigido pelo céu. A Bíblia vai dizer, lá no livro de Gálatas, é só você virar a folha 1, verso 12. Paulo dizendo o seguinte: porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Paulo disse: olha, o meu ministério não foi dado pela mão do homem nem pela vontade do homem, foi dado pela revelação de Cristo.
eu vi ele. Eu vi ele ressuscitado, eu vi ele na glória. Eita, Senhor da glória! E não só vi, Aleluia, Jesus! como ele me levou lá no paraíso. Olha aí. Eu não só vi, mas eu tive a experiência, a visão e a revelação. Eu fui lá no paraíso. Meus pés pisaram lá. Olha aí, irmão. Olha Paulo dizendo: eu pisei no céu. E lá eu ouvi palavras inefáveis que não é lícito para nós falar. E ele agora está dizendo: olha Paulo, Deus olhando para Paulo. Eu fico imaginando Jesus numa conversa particular com Paulo. Se você olhar a vida de Paulo, Jesus vai, falava com ele, aparecia no quarto, falava de sonho, falava em visão. Imagina Jesus chegando assim: Paulo, vem cá. Arrebata ele. Olha Paulo, para isso que eu tenho preparado para tu, Paulo. Que eu tenho preparado para a minha igreja. É tão tal que você não vai ver ninguém dando tanto detalhe em coisas do paraíso como Paulo. João fala, mas Paulo ele vai dizer assim: olha, porque aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, Glória a Deus! e não desceu para o coração do homem, é o que está preparado lá. Paulo está dizendo: olha, meu irmão, eu entrei lá, eu vi, meus olhos viram, meus ouvidos ouviram a grandeza que tem lá dentro. Como é o outro lado? Fica imaginando Paulo passeando no céu e Jesus mostrando o reino para ele. Agora fica imaginando Paulo maravilhado, pensando que ia ficar lá no céu, lá, porque eu escutei um pastor falando que quando a gente entra no céu, não volta mais. O Senhor já deixa nós para lá mesmo e a gente não volta. Mas Jesus mandou Paulo voltar, João também Jesus mandou voltar. E fico imaginando Jesus lá, conversa com Paulo. O tempo de Deus é Kairos, o nosso é Cronos. Lá, de repente, 5 minutos, 5 anos, 20 anos, 50 anos, ele andando lá no céu, aqui na terra, 5 minutinhos. Aí Jesus diz assim: Paulo, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu te mostrei coisa grande. E de ti lá na terra também vai ser exigido coisa muito mais grande do que para os outros. E Paulo agora está, cada passo, cada direção. Às vezes, irmãos, dá vontade da gente responder à altura. Dá vontade de rebater a afronta. Dá vontade de se igualar com aqueles que não têm a visão do céu. Dá. Mas quando a gente está sendo dirigido pelo céu, a gente sabe que tem bom. A gente sabe que lá tem um juiz, um promotor, um advogado. A gente sabe que ele não perde nenhuma causa. Quando nós somos dirigidos pelo céu, o silêncio é uma resposta. Quando nós somos dirigidos pelo céu, irmão, não tem adversário que possa nos vencer. Foi lido aqui agora há pouco que Israel estava sendo afligido por um Golias grande, gigante. Mas agora, alguém dirigido pelo céu se coloca de frente do Golias. E não tenha medo, não, nem se atemorize. Porque o Senhor vai agir. Aleluia. Eu tenho aprendido nesses anos de ministério que por mais difícil que seja o problema, o dono da igreja, Jesus Cristo de Nazaré, tem a solução. Ele tem o remédio. Ele sabe aonde ele deve fazer a cirurgia, a mudança. E se tem uma coisa que ele é especialista, coisa que eu e você não pode, a Bíblia diz que ele enquadrinha o coração do ser humano. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode estar me vendo aqui, o meu coração está falando outra coisa, eu vendo você e você falando outra coisa.
Você não sabe o que eu estou pensando, eu não sei o que você pensa, mas Deus sabe o que nós estamos pensando. Ele sabe a intenção do coração. Ele sabe como é que seu coração está inclinado. Ele sabe exatamente onde está a raiz do problema. Mas pastor, para mim eu aprendi que vale muito mais a pena ser dirigido pelo céu. Segundo Coríntios, aqui ainda dentro do texto, capítulo 11, verso 16, Paulo vai dizer assim: outra vez digo, ninguém me julgue ser insensato, ou então receberei como insensato, para que também me glorie um pouco. Porque hoje a gente está vendo um evangelho das pessoas que só reclamam. Vê um Deus cruel, Deus não quer ninguém sofrendo. O problema é que às vezes nós fazemos as coisas e na hora de colher a gente quer botar a culpa no céu. Tomamos decisões erradas, falamos o que não é para ser falado, agimos de maneira errada e na hora que as colheitas vêm, a gente quer culpar o outro. Ah, eu estou assim porque o pastor, eu estou assim porque o irmão. Não. Lamentações de Jeremias 3:39, se não me está enganado no texto, e que se queixa o homem. Cada um se queixa dos seus pecados. Ninguém é responsável pela sua decisão, nem você é responsável pelas minhas. Mas muitas das vezes a gente quer culpar as pessoas. Eu estou frio porque ninguém me visitou. Eu estou fraco porque ninguém olhou para mim. Eu não estou avançando porque eu acho que eu sou o menor da casa. Enquanto você se vitimiza, o diabo ele se engrandece na sua vida. Mas quando você olha para Cristo, quando você entende que o chamado muitas das vezes vai doer, eu fico olhando e imaginando. Porque quando eu olho para chamado, e a revistinha da escola bíblica, ela está rica nesses detalhes desse mês, sobre Abraão, que era pai nas alturas, e Deus o fez Abraão, pai das multidões. Deus chamou ele, mas ele não entendeu 100% chamado, porque Deus disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar. E ele não vigiou, deixou Ló ir junto. E você que conhece a Bíblia sabe que Ló se aproveita do chamado do seu tio, mas quando está na fase mais crítica do chamado, eu acredito, porque agora os pastores contendiam, não era o mesmo povo, não estavam caminhando no mesmo propósito, mas agora Ló diz assim: não, meus pastores estão brigando com os seus. E Abraão, eu fico olhando para Abraão disse: meu filho, não haja briga entre nós. Você quer ir para a esquerda? Eu pego a direita. Você quer ir para a direita? Eu pego a esquerda. E a Bíblia vai fazer questão de dizer que Ló viu as campinas do Jordão. Abraão já tinha mais de 80 anos, era um idoso. Ló era jovem. Mas ele, quando viu as campinas do Jordão, ele decidiu: eu escolho essa grama verde, eu escolho essa terra que aos meus olhos é frutífera, eu escolho esse lugar para fazer habitação, porque aos meus olhos está tudo bem. Os olhos do homem enganam, irmão. Os olhos humanos enganam. Ficou imaginando para Abraão naquele momento, que já era Abraão, ou Abraão ainda, era Abraão. Ele dizendo assim: tá certo, Ló, mas o coração dele sendo rasgado. O que sobra para Abraão? Subir uma montanha cheia de pedras. Segundo alguns historiadores, subir
Uma daquelas montanhas durava mais de 18 horas para subir lá. Eu não sei se você já andou sobre pedras, mas eu dou um conselho: vá pela linha do trem, não tem aquelas pedras que bota lá na linha do trem. Se você conseguir andar 10 minutos, eu acho que 10 é muito. Se você conseguir andar 5 minutos naquelas pedras, você já pode se considerar uma pessoa resistente. Porque você começa a pisar e as pedras começam a incomodar o pé. E você pisa numa ponta, pisa numa pedra diferente, pisa numa ponta de novo e vai pisando e vai pisando. Mas a Bíblia diz, irmãos, que depois daquela prova, porque é o que esse texto aqui fala. O texto vai falar das visões e provas do Senhor na vida de Paulo. O texto vai falar do Deus que se revela e do Deus que permite as lutas, as dificuldades, os levantes. Do Deus que diz um sim, mas do Deus também que diz um não. Aleluia, Jesus. Aleluia. E agora esse Paulo que entrou pelas portas do céu, escute bem, esse Paulo que viu coisas inefáveis, ouviu coisas inefáveis, que viu coisas que eu e você ainda não viu. Esse Paulo que ouviu a voz de Cristo e viu o Senhor. Esse Paulo que teve experiências com Deus. Glória a Deus. Agora está aqui na terra, enfrentando provações severas. Porque agora tem um mensageiro de Satanás no encalço de Paulo. Não foi um dia, não foi uma semana, não foi um mês, não foi um ano, foi durante todo o seu chamado que o mensageiro de Satanás perturbou a vida de Paulo. Aí você vê no dia de hoje, o camarada prega 2 minutinhos, já quer ser estrela. Canta mais ou menos, já quer ser estrela. Vai no monte de jejuar ou orar, e quando desce já quer ser a tampa da caixa. E Paulo está dizendo: olha, para que eu não me exaltasse, para que eu não me achasse melhor do que ninguém, por causa das revelações, por causa das visões, por causa daquilo que Deus me fez ver, um mensageiro de Satanás vinha todo dia para me esbofetear. Às vezes, irmãos, chega algumas pessoas na igreja, sabe? Eu fico olhando assim de Deus. Às vezes eles olham para mim, para a pastora, como se a gente fosse 2 bocó. Eles confundem o fato de nós nos calarmos com omissão ou negligência. Eles acham que a igreja não está sendo dirigida da forma que Deus está nos mandando. Acham que a gente não está conseguindo dar conta, e muito pelo contrário. As pancadas e tantas coisas que já aconteceram na minha vida, eu estou de pé até hoje. Até hoje. Muitas e muitas e muitas coisas que, se eu fosse falar aqui, o dia, a noite seria pouco, mas estou de pé, firme e forte. Traições, apontamentos, falar pelas costas, oh meu Pai. Dizer que eu não presto, eu sempre ajudando. Outro dia eu tinha uma geladeira, e foi minha mãe que deixou, e eu abri mão desse direito de ter algo de minha mãe comigo. E tem um irmão precisando de uma geladeira, eu peguei, passei essa geladeira, estava velhinha, realmente estava velhinha na casa, funcionando, estava boa. Mas a pessoa que recebeu disse: por que o pastor não pegou essa geladeira e não enfiou, não sei não. Ó, eu disse: eita, Senhor, doeu. Mas tudo bem, vamos vivendo. Quantas pessoas nessa trajetória, irmãos, foi usado pelo diabo para nos esbofetear? Sabe a primeira bofetada que eu recebi? Foi do meu pastor. Eu estava numa pizzaria comendo, brincando com
minha sobrinha. Vai namorar quando? Aquilo foi a guerra mundial. Você não sabe o que eu escutei, vou lhe matar, seu isso, seu aquilo, seu miserável, seu não sei das quantas, vou lhe dar um tiro, vou lhe dar uma facada. E ele era meu pai na fé. Engoli seco. Fui buscar a resposta na Bíblia. Deus, por quê? Porque e o Senhor disse: e acontecerá que aquele que for prudente no tempo mau guarda silêncio. Eu calado. Apanhei tanto. Na Covid mesmo, no tempo da Covid, 2020, todo mundo fechou a igreja, a gente ficou aberto. Quem é mais antigo sabe disso. A minha família, no grupo da família, isso é um miserável, ladrão, isso não presta. A igreja aberta para roubar, vou denunciá-lo para a polícia, ele não presta, não vale nada, isso é um safado. Você não tem ideia de quantas vezes eu fui esculhambado. E quantas vezes eu abracei pessoas que antes de eu chegar estavam me comendo a milanesa, eu era o prato preferido na mesa, mas eu tinha que abraçar e amar, porque eu aprendi com Cristo que nós cristãos temos que amar uns aos outros. Quantas vezes chorei tanto que as lágrimas não tem mais, secaram, mas eu aprendi a lidar, aprendi a enxergar o diabo de longe. Aleluia. De longe, ver as artimanhas de Satanás de longe. E aprendi a confiar em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que sempre nos deu vitória. Sempre nos deu graça. Sempre reverteu o quadro. Glória a Deus. Quantas vezes também fui dormir sem saber se eu faria feira, se eu pagaria contas. Aleluia. Quantas vezes? Mês entrava, mês saía e a gente no vermelho. Quantas? Mas Paulo está dizendo, um mensageiro de Satanás para que me esbofeteasse. E ele foi orar: Senhor, afasta de mim. Senhor, Senhor, tira esse espinho da minha carne. Tira da minha vida esse problema. Tira da minha vida. Porque tem gente, irmãos, que está na casa de Deus, mas não sabe o que é humilhação diante de Deus ainda. Tem gente que quer a glória para si. Tem pastor que quer ser adorado. Se o camarada chegar e não der a bênção a ele, a pessoa não está sendo de Deus. Tem que dar a bênção, não, pastor, bênção, pastor. Eu não aprendi assim. Aleluia, glória a Deus. É por isso que eu tenho poucos amigos, e os que têm, alguns não querem nem andar comigo mais. Mas eu não me esquento, porque eu tenho o principal que é Cristo. Ah, pastor, o senhor está dizendo isso de dizer por dizer? Não, está aqui no texto. Vamos ler. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo vai dizer, verso 11: fui nécio em gloriar-me. Será que eu estou sendo nécio em dizer isso? Um crente recém-convertido. Aí Paulo vai dizer assim: porque eu devia ter sido louvado por vós. Vocês entraram aqui para louvar o pastor ou a Cristo? Afinal, o que é que eu posso dar para algum de vocês? Aleluia. No mínimo eu posso fazer como Pedro. Não tenho prata, não tenho ouro, Glória a Deus. mas o que eu tenho eu te dou. No nome de Jesus, levanta. Eu recebi um zap essa manhã, uma irmã de outra cidade. Ela disse: pastor, eu estou enfermo, eu recebo oração do Senhor, eu recebo oração de outros pastores, mais do que foi o meu pastor, nem para saber se eu morria. E agora, irmão, porque a Bíblia vai dizer que o pastor tem que cuidar dele, mesmo da ovelha.
Paulo está apoiando, mas ele está dizendo: eu estou aqui. Paulo está sofrendo, mas ele está dizendo assim: conta comigo. Você quer ver uma cena? Olha que cena interessante. Livro de Atos 14. Abra comigo, por favor. Paulo, aqui eu entendo que Paulo estava com todo o gás, cheio do Espírito. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que ele é separado por Deus para uma missão. Paulo não estava em outro lugar, não, ele estava dentro da igreja orando. Aleluia. E a igreja não é uma igrejinha fraca, não, irmão, porque o capítulo 13, antes da gente ler no 14, vai dizer que lá na igreja de Antioquia tinha lá, no meio daquela igreja, profeta, doutores, mestres. Aí ainda vai dar nome: Barnabé e Simeão, chamado Ninja, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E ele, servindo ao Senhor, o Espírito Santo vem e diz: olha, separa para mim Barnabé e Saulo, porque eu tenho uma obra com eles. Aleluia. Aqueles homens põem as mãos sobre Saulo e sobre Barnabé. Eles são cheios do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. E vai para a primeira viagem missionária. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, escute bem, que nessa primeira viagem Barnabé decide levar também seu sobrinho João Marcos. Quando Paulo, Barnabé e João Marcos entram no território de Icônio, a Bíblia vai falar que eles entram na sinagoga dos judeus, falam de tal modo, Deus enche ele de uma tal forma, que a multidão acredita na mensagem. Senhor Jesus. Gregos, judeus acreditam na palavra. Glória a Deus, aleluia. No meio daquela multidão, a Bíblia vai dizer que tinha lá em Listra, louvado seja o nome do Senhor. Eu já estou pulando, mas deixa eu falar um pouco. Na multidão se divide a cidade. Uma cidade é dividida, irmão. Uma parte está acreditando, outra parte ainda fica em cima do morro. E Pedro, e Paulo, Barnabé, João Marcos olhando e Deus usando eles. Aleluia. Quando ele chega no território de Listra, tem um homem coxo, desde o ventre. Paulo só olha para ele. E o texto vai dizer que Paulo olha para ele e vê nele fé. Aleluia. Aleluia. Pode tu ter fé para ser curado, esse tem, pode se levanta, no nome de Jesus. Senhor. E ele salta e anda. Deus, Deus. Primeira viagem missionária, Deus cura um aleijado. A multidão inteira vê. Glória a Deus. E agora a multidão começa a gritar: Júpiter, Mercúrio, os deuses desceram até nós. Olha, Mercúrio e Júpiter estão no nosso meio. Aleluia. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que, ouvindo Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes e disseram: homens, Aleluia. eu sou de carne e osso igual a vocês. Glória a Deus. Quem levantou aquele homem foi Jesus de Nazaré. Quem levantou ele foi o Filho de Deus. Glória a Deus. A mesma multidão que estava batendo palma, querendo exaltar Paulo, quando Paulo exalta Cristo, é a mesma multidão que dá nele pedradas. O texto vai dizer lá no verso 29 que os judeus que estavam em Antioquia foram até Listra e Icônio e disseram: esses homens aí são os falsos. Mesmo com as evidências do apostolado de Paulo, mesmo com um milagre na sua frente, apedrejaram Paulo. Eu fico imaginando Paulo dizendo: Jesus salva, Jesus liberta. Daqui a pouco alguém dá uma pedra, pá, na cabeça. Daqui a pouco alguém mete uma pedra nas costas. Daqui a pouco pedras e mais pedras, e alguma das pedras acerta Paulo, o sangue está descendo e Paulo cai. A Bíblia vai dizer que ele cai, e quando olham para ele, diz assim: esse homem está morto. Esse homem que veio aqui falar de Cristo, que veio aqui dizer
céu para você nessa noite. Pedrada não mata crente. Pedrada não mata quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Muito pelo contrário, as pedras que jogaram em você e em mim vai servir para o nosso altar. Pedrada só mata crente, irmão. Sabe por que mata crente a pedrada? Sabe por quê? Porque você está deixando descer para o coração. Sabe por que as pedradas? Sabe por que quando alguém diz que você está assim ou assado, está lhe matando? Porque você não guardou seu coração, que é a morada de Cristo e do Espírito. Pastor, o senhor está falando isso por conceito seu, não é Bíblia. Profeta 4:23 diz: de tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração, porque dele se um crente com o coração amargurado, fazer a obra para ele se torna um peso. Um crente com o coração amargurado, ele acha que Deus está o maltratando. Não, meu irmão, fazer a obra é honra, porque os anjos desejam pregar como eu e você prega. Os anjos desejam a posição que eu e você tem aqui na terra. Agora, porque o cargo está pesado, a função, o chamar, porque o seu coração azedou como o de Asaf. O coração de Asaf está azedo. E crente com o coração azedo, irmão, ele mata a sua própria vida e mata a vida do outro. O crente com o coração azedo nunca enxerga a graça de Deus. Para ele sempre Deus é o ruim da história. Mas eu quero dizer a você nessa noite, se o teu coração tem Cristo, irmão, podem apedrejar, podem tocar, podem dizer o que for, porque Jesus é teu escudo, ele que te defende, ele que te dá graça. Deixa eu dizer uma verdade. Eu sou pai de 3 filhos. Eu gostaria que eles sempre ficassem debaixo das minhas asas. Mas eles vão voar seus voos próprios. Da mesma forma é o crente. Nem toda hora o pastor vai estar perto. Nem toda hora você vai sentir a graça. Como você costuma, no arrepio, nisso, naquilo. Vai ter hora que você vai pensar que Deus não está do seu lado e Ele está. Mas Ele quer que você bote em prática o que aprendeu. O mundo aí fora, irmão, não é fácil não. Jesus disse o quê? No mundo vocês vão ter o quê? Aflições. Se o diabo não usar alguém no trabalho, usa alguém dentro da igreja. Se não usar dentro da igreja, usa alguém fora. Se não usar fora, usa no transporte que você está andando. Ele vai criar uma situação em qualquer lugar para deixar você aflito. Mas Jesus disse o quê? No mundo tereis aflição, mas tenha o quê? Bom ânimo. Porque eu venci. Eu venci. Paulo está dizendo para aquela igreja, não olha. Não se exalte, porque Deus te usa. Não se julgue melhor do que ninguém, porque Deus te usa. Não queira uma posição que Deus não te deu. Faça isso não. Não se glorie. Deixe Deus te exaltar. Mas Paulo tem o que, irmão? Um espinho na carne. O espinho na carne, ele pode significar dor. E essa dor, ela pode ser física, pode ser na tua alma. Eu prefiro, irmão, eu vou dizer por mim, tem dias que eu quero que acabe logo. Mas por que, pastor, se eu quero que acabe logo? Porque dentro de mim, Deus, eu não sei explicar, não me pergunto como. Eu sei de mim. Se tem um dispositivo dentro de mim, quando dá meia-noite, o que passou naquele dia fica tudo para lá. Eu vou para outro dia novo, renovado. Mágoa, palavra, coisas que disseram, que falaram. Quantas pessoas já me parou, pastor, me perdoa? Eu digo, foi por quê, irmão? Aquele Deus que dia eu nem me lembrava mais. Aleluia. Fique em paz. Descanse. Mas pastor, o senhor está com raiva não de meu irmão, isso aí ficou naquele dia mesmo.
Você já pensou se a gente for carregar tudo de ruim que ia acontecer no nosso dia para o outro dia, irmão? Por isso que tem tanta gente pesada, que você não pode dizer nada que já se arma ou desarma ou cai, ou fraqueja. E uma coisa eu sei, nós hoje somos mais que vencedores, porque o próprio Deus ele termina de 6 horas, e nós está tudo vivinho em pé aqui, porque a Bíblia diz que todo dia a gente é entregue à morte, então a morte de hoje não venceu nós não, ganhamos mais um. Pastor, eu sei que amanhã a gente ganha de novo, pastor, ganha novamente. Eu creio que os nossos dias serão cumpridos, porque o Senhor crê, pastor, porque a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão guarda quem a vigia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão faz quem edifica, né? Quem trabalha. Então Deus está no controle da situação, então é nele que eu confio, porque o guarda de Israel não dorme, ele não dorme. Não dorme. Lá na serra. Olha que coisa interessante, irmão. A mulher mexe com bruxaria e foi morar perto da igreja. Eu não posso mandar na casa de ninguém, né? Eu posso mandar no território que pertence à igreja. Mas você sabia que os espíritos não baixam nem a pau quando a gente está lá, irmão? Eles têm que parar os trabalhos porque não vai não para frente. Tá? Os espíritos não dá não, não desce não, nem com ensaio. Nem eles ensaiando, não dá para a gente ir lá, olha, irmão. E eu com essa cara que pensa que eu sou besta, que eu sabendo de tudo, tudo bem, minha irmã, Deus te abençoe. Está pegando na minha mão, eu estou dizendo, Jesus, repreende esse demônio que está na vida dela, liberta, salva, cura, restaura. Porque a tua palavra diz que maior é quem está comigo do que quem está com eles. Quando eu escutar o Senhor para nos dar a espera, ele está o braço de carne. Senhor, tu é Deus poderoso. Talvez você esteja aí com a dor física, uma limitação. Eu estou pregando com espinho na carne. Ó, eu tento me segurar aqui, senão caio. Mas estou pregando. Ah, pastor, mas se eu não conseguisse ficar em pé, aqui também sentado eu prego ou não? Ô glória! Ou não prego? Ah, mas se fosse de cadeira de roda, numa maca, enquanto minha voz sair, meu irmão, e Deus quiser usar, ô glória a Deus, aleluia! Ah, pastor, você está dizendo isso para fazer média? Não. Comecinho da igreja, trabalho que o Senhor mandou estabelecer na igreja com jovens. Você pensa que é fácil cuidar de jovem no meio dessa geração que está se corrompendo cada dia que passa? Se há 10 anos atrás não era fácil, hoje aqui não está mais, não é fácil. No dia do trabalho, na inauguração do trabalho, minha mulher não vigiou. Quem estava cuidando do Davi não vigiou. Davi tinha 3 anos. Davi hoje vai fazer 18 há 15 anos atrás. Era de 3 para 5, meu Deus, era 3 anos, algo assim. Correndo era 5 anos. Correndo na rua, a moto pegou Davi. Arrastou ele. Segundo dizem que eu não vi, uns 5 metros saiu arrastando de pronto, matou o menino. Eu estava pregando. A minha família foi a primeira que queria que eu largasse o microfone. Eu estava pregando e o Espírito Santo disse: continue pregando. Aleluia. Pregue a minha mensagem, porque foi o diabo que se levantou. Minha mãe se levantou, me xingou. Sogra, parentes. Você pensa que até hoje alguém veio me pedir perdão? Fui chacoalhado e eu fiquei firme. E o Senhor fique firme, irresponsável, está doido. Ama mais a igreja do que a família. Eu amo tanto a minha família que é por isso que em Cristo eu estou de pé, para que ele não caia. Você é um irresponsável, ficou louco. 7 horas da noite eu ainda estou sendo xingado. O Espírito Santo disse: agora pegue ele e leve para o HGE. E levei. Ninguém nunca perguntou como meu coração estava.
Ninguém nunca perguntou pelos meus sentimentos. E eu levei. Quando chegou lá no HG, Deus abriu as portas. Só ele sofreu um acidente. A moto arrastou e foi tanto médico para pegar o Davi. Eu nunca vi nada daquilo. A gente entrou na sala lá, o médico saiu, levantava o pé, baixava o pé, levantava um braço, baixava um braço. Disse: pai, o senhor tem certeza que esse menino sofreu um acidente? Eu digo sim, quem testemunhou disse que a moto arrastou ele. Disse: pai, não é possível, esse menino só tem um arranhãozinho aqui, não dá nem para se comparar com um arranhão de moto, não tem nada quebrado, nada aconteceu com ele. Aí o médico disse: esse menino teve muita sorte. Eu levantei minha mão lá no HG e disse: não, ele tem um Deus todo-poderoso que está guardando, está protegendo, está defendendo. Enquanto eu não poderia tomar conta, o meu Deus estava tomando conta dele, porque naquele dia eu queria que eu parasse. Diabo usou um mensageiro para que eu parasse, para que eu desistisse. Glória a Deus. Eu não posso mandar na escolha de ninguém. Eu botei isso no meu coração. Cada um tem sua decisão. Eu mando uma minha. Eu. Não vou parar. Eu não pararei. Eu não chamo ninguém para seguir, não. Ele nunca foi pesado para ninguém. Agora eu vou até o final com o meu chamado. Doendo, chorando, todo quebrado, mas eu vou. Aleluia. Pedir que para entrar no carro é um problema. Mas eu vou até o fim. Eu vou cumprir meus dias. Deus em mim. Porque eu sei o Deus que eu tenho Cristo, mas o diabo manda mensagem todo dia. Todo dia. É uma conversa ali, outra conversa aqui. Você diz: rapaz, meu Deus. E eu só faço ouvir. E é mesmo, né? Fulano acha tudo isso. Vou fazer o quê? E a gente pode fazer o quê? Para se alguém não gosta de nós, né? Você quer mandar no coração de ninguém? O que eu não posso é me azedar. Glória a Deus. Meu irmão, quando falou de mim no grupo da família, esse pessoal, irmão, tem um primo que nunca fala conosco. Esse primo meu mesmo não dá nem um bom dia. Aí ele está lá no grupo lá com meu irmão. Aí meu irmão falou mal de mim, desculhambou, ele pegou os áudios todo dia. Eu estou andando, eu estava indo para Maceió, não sei para onde eu estava indo. Quando vi foi no celular, aquele monte de mensagem. Meu Deus, quem morreu agora aqui? Aí quando eu escuto a primeira mensagem: olha, primo, eu achei uma injustiça o que fizeram com você. Eu disse: o quê? Porque não sei o quê. Mas quando eu percebi que era fugir, eu apaguei os olhos tudinho. E está repreendido, Satanás. Sai de reto. Meu coração está blindado. Irmão, quando eu cheguei na igreja de noite, culto de doutrina, entrou duas diaconisas lá na sala ainda era, onde era a cozinha, era a sala pastoral, pastor. Entrou duas diaconisas e disse: olha, eu estava no grupo também lá. E olha o que falaram, eu não concordei. Eu digo: pode parar, para, deixe Deus tomar conta. O diabo queria nos azedar o coração. Paulo, escute bem, quando ele ia pregar em Corinto, ele dava ouvido a muita coisa. E toda vez ele chegava lá e descia lá na mão lá nos irmãos. Aí Paulo disse: não, vou acabar com esse negócio. Não quero saber de nada além do que Deus me revelar. Porque quem é que me alegra se não for vós? Qual é a nossa alegria? Não sei, irmãos em Cristo, ver o Senhor abençoar a vida de vocês, porque através de vocês a gente é abençoado. Paulo está dizendo: olha, tem um espinho na minha carne, uma dor, tem um sofrimento. Me dê só mais 5 minutos, eu já vou concluir. Uma limitação, um sofrimento contínuo, todo dia. Só
Quem tem dor crônica sabe o que eu estou falando. Tem aquele você durante o dia, quando você está ativo, o corpo nem reclama mais. Mas quando você para um pouco, eu deixei o carro, eu tenho que emagrecer, não olhe, eu não quero mais nada de manjaro, senão não está repreendido. Eu tenho que emagrecer natural mesmo. Monjaro, não vou mais isso não, está repreendido. Mas eu deixei meu carro para ajeitar hoje de manhã, uma parte de lâmpada que tinha. A menina disse, pastor, deixa aqui, o senhor não vai pegar agora. Imagine, eu para andar 5 minutos eu já me canso. É com a bolsa nas costas. Vai para casa, né? Pega uma moto não, outro pega. Eu mancando 29, 30. Cheguei na metade do caminho, parecia que eu estava no Japão para chegar em casa. Umas pernas de Deus do céu, eu vou cair aqui na rua. Mas cheguei em casa. Aí eu disse, você vai chamar lá para de tarde? Quando foi perto de 11 horas, eu disse, pastor, já está pronto. Tem que subir de novo. Subir, quando chegou na metade do caminho, eu quero nossa iniciais, Senhor. Que vontade de passasse um conhecido aqui agora. Para me segurar, pelo menos para eu chegar lá, que eu estou sentindo muita dor. Talvez você esteja assim, talvez a dor, ela não seja no seu físico, mas sim na sua alma. Quando você para descansar, o inimigo chega falando no seu ouvido, dizendo coisas, mandando você desistir. Porque o diabo ele trabalha dessa forma, um mensageiro. Talvez o diabo possa estar dizendo no seu ouvido, olha, ninguém vê você, mas meu irmão, Jesus está vendo. Jesus está lhe vendo. Eu me lembro de uma cena que aconteceu lá na série. Me perdoe, eu às vezes dou essa pausa para não ficar o culto tão pesado, né, irmão? Não é que o pastor muito chato. Vem de 15 dias, quando vive com um cajado na mão para matar o povo, é brincadeira. Fizeram um aniversário para mim. E eu estou lá, deram parabéns. Na minha visão, o primeiro pedaço do bolo é do aniversariante, né? Poxa, que bolo que nada, irmão. E come gente para lá, come para cá, come para lá, come para cá. E a irmã veio com um pó do bolo. Depois que todo mundo comeu, eu disse, eita pastor, eu me esqueci do Senhor. Eu disse, não, minha filha, fique em paz. Fique em paz. Preste atenção. Eu não estou dizendo isso para você ficar, não. Observe nas festas. Se o altar é o primeiro serviço. Não, irmão, não se lembra de todo mundo, né? Mas o que é que Paulo disse? Eu tenho para mim. Que Deus nos deixou por último. A gente é condenado ao mundo. É feito de espetáculo. Mas esse mesmo Paulo que está dizendo que ele foi deixado por último, é o mesmo Paulo que deu uma cheia de coisa grande. É o mesmo Paulo que quando ele está pregando, irmão, o lenço dele cura. Louvado Senhor. Glória a Deus. Outro dia eu tive vontade de parar. E sabe quem Deus usou? Pessoas que eu nem conhecia para dizer assim, pastor, não pare não. Eu me inspiro na fé do Senhor. Olha, esse rapaz, eu estou já morrendo e o cara está se inspirando em mim. Deus, o senhor está de brincadeira, né? Não, pastor, eu vejo a sua garra. Olha, pastor, eu tenho olhado o seu chamado esse tempo todo. O senhor não tem corrompido em nada. Olha, pastor, não para não. Eu não venho aqui, mas eu estou vendo. Olha, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes acontece isso. Aconteceu com ela e não acontece comigo com você. Imagina que tu é o Elias. Destruiu o rei de Acabe, envergonhou um reino, um império tremendo. Aí a mulher do Acabe, Jezabel, ficou doida, disse, eu vou pegar o Davi, viva os deuses, que eu não arranco a cabeça dele, e deixo ele morto amanhã igual os outros. Aí o Elias deu uma carreira e disse, cadê o povo? Ninguém me defende, ninguém olha para mim. Correu e disse, eu quero morrer. O Senhor é demais, 3 anos e meio passando na seca. O Senhor me traz aqui, desce fogo do céu, mostra para esse povo quem é o Deus certo. E ninguém se levanta para dizer nem que eu presto.
Dá não, Senhor, ele corre. Mas quem é que Deus manda lá? Ele se deita na beira do caminho e Deus manda um anjo. Aleluia. Ele levanta aí, tem água aqui, come, bebe. Ele come, bebe e dorme. O anjo vai de novo, come e bebe. Talvez eu fique imaginando ele dizendo assim: eu vou me esconder porque nem anjo me acha. Nem anjo chega perto. Aí ele entra dentro da caverna. Aí ele disse assim: não, Elias, não vai ser anjo que eu vou mandar não, quem vai sou eu. Glória a Deus. Elias era o profeta do fogo. Vem um terremoto e Deus não estava no terremoto. Vem um forte vento, Deus não estava no vento. Vem o fogo, Deus não estava no fogo. Mas vem uma brisa bem suave, ô Elias. Aleluia. Senhor, o que é que tu está fazendo aí, Elias? Levanta, Elias. Senhor, por que isso? Por que a gente quer sempre arrumar uma rua? Não tem ninguém mais não, Senhor, Elias. Mas tem 7.000 joelhos que não se dobrou. Glória a Deus. 7.000 joelhos que me pertencem, levanta, vai dar uma volta. Aleluia. Vai ver o tamanho da minha grandeza. Eu não tenho nem ideia do que eu estou preparando, rapaz. O nosso Deus é tão grande, irmão, que Ele pode mudar a minha história e a sua, no virar do ponteiro de um relógio. Deus pode fazer coisas extraordinárias. E você não está nem pronto, preparado. Glória. Biblicamente falando, escute bem. Os espinhos de Paulo poderiam ser pelo menos 4 coisas. Eu preciso falar aqui, segura só um pouquinho. Pelo menos 4 coisas. Primeiro, as pedradas, as marcas. Eu já falei aqui. A gente apanha. E se você disser para mim, pastor, eu estou apanhando, eu vou dizer muito bem, seja bem-vindo ao time de Cristo, que a gente apanha, mas a gente não é vencido. O pastor vai dizer que a gente sofre, mas a gente fica firme. As pancadas não matam a gente não, deixa a gente mais experiente, a carne mais dura. Possivelmente os espinhos na vida de Paulo seriam as pancadas, as marcas do capítulo 11 de 2 Coríntios, do verso 24 ao verso 30, vai falar que ele apanhou. Ele vai dizer: recebi 5 quarentenas de açoite. Uma quarentena era 40 chibatadas. Chicote romano, no mínimo 9 tiras, e em cada tira 3 tiras na ponta, pedaço de osso, ferro, chumbo. Cada chicotada que dava abria feridas. Então, 9 vezes 3 é o que? Dá 9, 9, 18, 27, né? Então, cada chicotada abria 27 cortes. Faz a conta aí, 27 vezes 40, livrinho enquanto aí. Quem é bom de matemática? Oi? Quem é bom aí ligeiro no celular? Vai, quem tá aí bom para fazer? Não vai estar no celular, o celular é bom. Cada chicotada 27 cortes, 27 vezes 40, ele levou 5 quarentenas. Chicotada nas costas. Ele merecia? Mas ele apanhou. Além de apanhar de chicote, ele vai dizer que 3 vezes foi açoitado com vara. Quem já apanhou com vara de goiabeira aqui, irmão? Ó, o operador Gerson Teseiro. Antes aquela vara já doía, imagina aquela vara que já era feita apropriada para bater. Imagina 3 pisas de vara, 40 chibatadas, 4, 8, 120 varadas nas costas. Irmão, na primeira eu já estava mijando demais não. E ele apoiou. Ele vai dizer: ó, fui apedrejado 3 vezes, sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Muitas vezes em viagem, perigos no meio de ladrões, perigo no meio da nação, perigo no meio do gentio, perigo na cidade, no deserto, no mar, perigo no meio de falsos irmãos. Quem é que enfrenta a falsidade, irmãos? Eu, você. Mas quem é maior na nossa vida? Nenhum de nós está livre de ser traído, de ser caluniado, de ser ofendido. Mas quem é que nos defende? Aleluia. A
Afinal de contas, a gente está vivendo um evangelho onde o nosso mestre, o Senhor, sofreu tudo isso. Aí Paulo vai falar um monte de coisa. Mas possivelmente, segundo a Bíblia vai dizer, ele poderia ter um problema de glaucoma. Gálatas 4, do verso 13 ao 15, fala que ele tinha um problema nos olhos. Não enxergava bem. Possivelmente o espinho na carne de Paulo fosse o Alexandre, o latoeiro. Que não tem dor maior do que essa, você andar do lado de alguém e aquela pessoa lhe ferir. E Alexandre, o latoeiro, estava do lado de Paulo, mas só baixava Paulo se afastar um pouquinho, ele toma a lenha do Paulo. Toma a lenha. Paulo está lá, no meio da cidade em Éfeso, se não me falha a memória, livro de Atos 19, no motim que teve, a partir do verso 33, está um motim, um pouco tudinho querendo pegar Paulo, comer Paulo vivo, porque Paulo estava pregando sobre idolatria. Paulo estava falando sobre idolatria, no motim, né, sobre as imagens, sobre a deusa Diana. E o Alexandre, enquanto Paulo estava perto, Paulo está certo, é isso mesmo, o idólatra não vai para o céu, pá. Mas só bateu Paulo se afastar. No verso 33, a Bíblia vai dizer que Alexandre está no meio da multidão dizendo: Paulo não presta não, pai, está detonando a Diana, desce a mamona no Paulo mesmo. Estava no meio do povo falando mal do Paulo. Capítulo de número 4 de 2 Timóteo, o verso 14 e o verso 13, Paulo vai dizer: Alexandre, o latoeiro me causou muito mal, mas Paulo entrega a quem? Que o Senhor lhe pague segundo suas obras. Porque ele resistiu. Tem gente, irmão, que você prega, você ensina, você fala, você mostra na Bíblia, e a pessoa resiste às palavras verdadeiras. Mas não é a mim que vai prestar conta, não é a você que vai, Jesus está vendo. Pastor, o que poderia ser um espinho na carne de Paulo? Possivelmente um mal de Parkinson. A Bíblia diz em Gálatas 6:11 que Paulo diz: vede com quais letras grandes eu escrevo. Porque segundo historiadores, por causa das pedradas, por causa das chicotadas, por causa das pisas de vara, por causa dos naufrágios, das lutas, Paulo tinha tremedeira. Quando ele chegava pregando, ele se tremia, e alguém dizia: porque tu cura alguém, tu não cura a ti mesmo, porque Deus na tua vida usa você para curar, para libertar, e você não é restaurado. Paulo, o que é que acontece? Deus só te usa e não quer curar tu. Paulo está lá sofrendo, mas ele está orando. Deixa eu terminar a mensagem. Ele está orando e ele escuta a voz de Deus. Ele está orando, está pedindo a Deus que afaste o espinho dele, que arranque o espinho da carne, que tire o problema, que tire a luta, que tire o sofrimento. E ele escuta Jesus dizendo: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, Paulo. O Senhor está dizendo: Paulo, eu sei que você apanha, mas eu te boto de pé de novo. Eu sei que tem opositores, mas eles não conseguem resistir à presença de Deus que está na tua vida, para a minha presença. Eu sei que tem luta, eu sei que teve tudo isso, mas Paulo, eu estou sempre do teu lado, te dando graça. Paulo, a minha graça é maior. Paulo, o Senhor está dizendo: Paulo, é na sua fraqueza que eu me revelo. Porque olha onde está a graça. Como é que pode, rapaz? Todo mundo quer ver esse homem parar, ele não para. Quando pensam que ele está caindo, então vai dizer: rapaz, você não tem carregar. Não chegou ainda não o que eu quero. Essa é a mensagem que o Senhor mandou pregar para você hoje. Eu termino ela dizendo: não olhe para o espinho, olhe para Cristo. A graça vai.
pode ter certeza que no final da história é vitória. Eu agradeço a oportunidade, passo para o pastor por em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, amados? Fica de pé, em nome de Jesus. Estamos do chão, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Mais uma vez nós te apresentamos a vida do teu servo, meu Pai, no encerramento desse trabalho. Então somente continua com as suas mãos estendidas sobre ele e toda a sua família. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja diz: amém. Abra vossas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dá paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel habite na vida de todos. A igreja diz: amém. Até amanhã, se assim Senhor.